Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, Estudo do Espiritismo. Estamos estudando o Livro dos Espíritos. Nós estamos tratando aqui da segunda parte do Livro dos Espíritos, denominado do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. E nós estamos agora finalizando o capítulo número 1 desta segunda parte, né? Esse capítulo número 1 denominado dos Espíritos. Nós já falamos da origem e natureza dos espíritos, do mundo normal ou primitivo, forma e ubiquidade dos espíritos, perispírito, diferentes ordens dos espíritos, a progressão dos espíritos. Falamos sobre muitas coisas, né? Este último assunto que nós tratamos, que é a progressão dos espíritos, ele é muito interessante, ele é muito esclarecedor, porque ele lida com a nossa progressão espiritual, onde nós compreendemos que, na verdade, se trata de um processo em que nós participamos e que evoluímos, que aprendemos, que exercemos o nosso livre-arbítrio e, através das nossas próprias escolhas, aprendemos o que é o certo, o que é o errado, o que é o bem e o mal, aprendemos a amar, a perdoar, aprendemos que todos nós somos falíveis, no sentido de que podemos ceder a más escolhas, mas que temos todos a oportunidade de renovação. Isso é muito consolador para todos nós, né? Então, nós tratamos desse assunto da progressão dos espíritos. E, dentro desse contexto, né, Kardec coloca, por fim, nessa parte, anjos e demônios. Um assunto que nos desperta um grande interesse, porque temos a vontade de compreender melhor o que são anjos, o que são demônios, né? Então, vamos iniciar aqui o nosso estudo de hoje. Quem tiver curiosidade, né, temos os vídeos, né, sobre a progressão dos espíritos, bem como dos outros assuntos desse capítulo, que nos auxiliam a compreender, né? Então, vamos lá aqui para o estudo deste item. Hoje nós vamos falar sobre os anjos, nessa primeira parte. Numa segunda parte, nós vamos falar sobre os demônios. O que nós vamos utilizar aqui? Nós vamos responder as questões 128 a 130, né, em que se fala sobre os anjos, e nós vamos utilizar aqui de um conteúdo que está lá no Céu e Inferno, né? O Céu e Inferno, deixa eu colocar aqui para nós, né? Também é um livro que compõe, né, as obras básicas da doutrina espírita, bem como o Livro dos Espíritos, né? Esses livros nós encontramos disponíveis gratuitamente, né? No site da FEB nós temos como download. Temos, inclusive, um vídeo no nosso canal, um dos primeiros, se eu não me engano, onde a gente fala de como baixar esses conteúdos, né? Temos o aplicativo Kardecpedia, que é muito bom de ter no celular para fazer consultas rápidas, para estudar, né? Enfim, temos esses materiais disponíveis para nós gratuitamente. No link aqui da descrição do vídeo também vai ter o link para os downloads desses livros, caso alguém queira. Mas só para fazer um parênteses aqui, no Céu e Inferno, né, neste livro, que é o penúltimo, é o quarto livro que compõe as obras básicas, dos 5 básicos, né, nós temos aqui nesta primeira parte, né, esses dois capítulos aqui que tratam bem dessa questão, né, anjos e os demônios. E aí, é interessante, eu vou deixar esse convite para vocês, por isso que eu estou falando deste assunto aqui antes de começar, né, nosso estudo propriamente dito, mas estou deixando aqui porque lá trata de dois assuntos muito interessantes, né, os anjos segundo a igreja e a refutação, ou seja, né, os argumentos que Kardec apresenta tentando esclarecer algumas questões que não são claras ou que foram mal compreendidas e que foram colocadas aqui como os conhecimentos compartilhados segundo a Igreja. Então, Kardec ele esclarece, ele refuta com argumentos lógicos e com base na doutrina espírita aquilo que foi apresentado como os conceitos básicos e o entendimento da Igreja, né, com relação a anjos, né, e depois ele termina esse capítulo com os anjos segundo o Espiritismo, né, ou seja, a interpretação do que nós podemos compreender como sendo anjos, segundo o entendimento da doutrina espírita. Então, aqui fica muito interessante da gente fazer um fechamento, né, ou da gente procurar estudar isso aqui depois, para ficar mais claro ainda. Obviamente que aqui, dado o nosso tempo, nós não vamos tratar de todos, ou de estudar todos esses itens, mas no nosso estudo de hoje, nós vamos utilizar deste item aqui, ó, os anjos segundo o Espiritismo, porque ele basicamente remete a todo o assunto que nós estudamos anteriormente, né, nesse capítulo 1 do Livro dos Espíritos, né, desse capítulo número 1 do Livro dos Espíritos, e principalmente da progressão dos espíritos. Então, é muito interessante a gente fechar este assunto de anjos e demônios com essa visão espírita que esclarece a gente com relação a muitas coisas, e esses assuntos não necessariamente se limitam a esse entendimento ou a um diálogo sobre o que significa anjos,
o que significa demônios. Porque, como nós vimos, a progressão dos espíritos é algo que diz respeito a nós mesmos. Então, essa questão, esse assunto, nos diz respeito também e nos auxilia a compreender o nosso processo evolutivo. Então, isso é muito importante. Né? Bom, vamos lá então para as questões, né, do Livro dos Espíritos. Antes, né, só para a gente colocar alguns conceitos, né, para a gente despertar o nosso interesse aqui. Né? A etimologia da palavra anjo, né, ela nos traz a ideia de mensageiro de Deus. Né? Então, é de um mensageiro essa ideia. Vamos ver o que o Espírito Emmanuel, lá no livro O Consolador, na pergunta 277, ele fala para nós a respeito desse assunto. Né? Para a nossa compreensão, a palavra anjo, neste caso, deve designar somente as entidades que já se elevaram ao plano superior, plenamente redimidas, onde são escolhidos na tarefa sagrada daquele cujas palavras não passarão. A compreensão do homem, todavia, em se tratando de angelitude, generalizou a definição, estendendo-a a todas as almas virtuosas e boas, nos bastidores da sua literatura, o que se justifica entendendo-se que a palavra anjo significa mensageiro. Então, para nós, isso é muito importante da gente recordar, né? Porque em toda a história, em toda a nossa documentação histórica, inclusive no próprio Antigo Testamento, no Novo Testamento, né, nós temos a questão dos anjos presentes. Quer dizer, será que a doutrina espírita, então, ela refuta a existência desses anjos? Qual é a interpretação da doutrina espírita a respeito dessas almas angelicais? Né? Então, como o Emmanuel já está falando aqui nós temos que entender que são as entidades, ou seja, os espíritos, que já se elevaram ao plano superior plenamente redimidas, ou seja, que alcançaram já uma determinada sublimação espiritual, uma pureza espiritual, um determinado grau evolutivo, né? E que nós, na nossa limitação e ao longo do tempo, nós atribuímos esta classificação, esta nomenclatura, né, às almas boas, né, virtuosas, ou às aparições que são presentes a nós e que tinham como proposta nos trazer uma mensagem, por isso do mensageiro, né? Uma mensagem de Deus. Só que, nesta nossa interpretação, e ao longo do tempo, esta palavra, este termo, ele deu uma ideia a esses seres como sendo seres perfeitos, obras do Criador, obras de Deus, e que já foram criadas desta maneira. E é aí que existe, então, este esclarecimento do Espiritismo, né, que deve ser, então, por nós estudado e compreendido. Né? Para começar também, né, antes da primeira pergunta, vamos ler o que é dito no Céu e Inferno, né, no livro que eu acabei de mostrar para vocês, né, um pequeno trecho daquele segundo item lá que fala sobre a refutação sobre ou com relação ao tema anteriormente exposto, que era os anjos segundo a igreja. Né? Então, resumindo aqui, né, ou colocando pelo menos um ponto geral sobre a ideia do que seria anjo segundo a visão da igreja, vamos ler o que Kardec traz para nós. Ele coloca assim: o princípio geral que ressalta dessa doutrina, ou seja, dos anjos segundo a igreja, né, é que os anjos são seres puramente espirituais, anteriores e superiores à humanidade, criaturas privilegiadas, votadas à bem-aventurança suprema e eterna desde sua formação, ou seja, foram criados assim. Dotadas por sua própria natureza de todas as virtudes e de todos os conhecimentos, sem ter feito nada para adquiri-los. Estão na primeira fileira na obra da criação. Na última fileira, a vida puramente material. E entre as duas, a humanidade formada pelas almas, seres espirituais inferiores aos anjos, unidos a corpos materiais. Então, essa é uma ideia que Kardec refuta. Ou seja, ele argumenta que esta doutrina ela não traz na sua ideia geral, no seu princípio geral, o que nós hoje estamos capacitados a compreender. Ou seja, ela não esclarece e ela traz pontos, né, que são, digamos, incompreensíveis, né, ou que não estão muito bem claros, ou que não fazem jus à justiça divina, porque quando nós falamos sobre justiça divina, nós estamos falando sobre a imparcialidade de Deus perante as suas criaturas, ou seja, perante a nós, onde não existem seres privilegiados, ou seja, todos nós temos
as mesmas oportunidades, vamos colocar de maneira geral como sendo assim, né? Todos nós temos as mesmas oportunidades, passamos pelo mesmo caminho, né? Para nos aproximar até Deus. Então, quer dizer, se existe, ou na verdade, se não existe parcialidade de Deus para com as suas criaturas, né? Então, essa ideia de já terem sido, ou de já terem existido, criados, né? Desde todo sempre, seres privilegiados, que já têm essa perfeição, né? Então, isso não condiz ou está em desacordo com essa ideia da justiça divina. E esse raciocínio, né, a doutrina esclarece muito bem, né, através da progressão dos espíritos. Então, é aí que a doutrina espírita nos esclarece muito bem. E para isso, nós então vamos estudar aqui as questões, fazendo alguns comentários, como eu disse anteriormente, com esta pequena parte do livro O Céu e o Inferno. Vamos lá. Questão 128 do Livro dos Espíritos. Os seres a que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial, de natureza diferente da dos outros espíritos? Ou seja, né, existe uma categoria especial, são seres distintos de nós, por exemplo. Ou seja, nós somos espíritos, eles são anjos. Quer dizer, existem dois tipos de espíritos sendo criados, ou categorias especiais de espíritos sendo criados? Essa que é a pergunta que está sendo trazida. Porque ela tenta entender as ideias que anteriormente já tinham sido implementadas ou trazidas para o nosso entendimento, né? Conforme nós acabamos de ver com as ideias, né, segundo, ou a ideia dos anjos segundo a igreja. E a resposta é: não, não existem essas categorias especiais. Esses anjos, né, ou essas classes, esses anjos, arcanjos e serafins, né, são os espíritos puros, os que se chamam no mais alto grau os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Né? E aí Kardec coloca um comentário. A palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. Entretanto, ela se aplica muitas vezes à designação de todos os seres bons e maus que estão fora da humanidade. Disse o anjo bom e o anjo mau, o anjo de luz e o anjo das trevas. Neste caso, o termo é sinônimo de espírito ou de gênio. Tomamos-lo aqui na sua boa acepção. Então, né, só para a gente esclarecer, e Kardec nos esclarece muito bem, né, é porque aqui nós poderíamos estar nos referindo ao anjo bom ou ao anjo mau, como nós sabemos que existem essas ideias geralmente sendo empregadas. Mas, como ele está colocando aqui, o que se trata aqui nessas nossas questões é com relação à boa acepção do termo, ou seja, o termo anjo bom, né, ou espírito bom. É disso que nós estamos falando aqui hoje. Né? E aí vamos lá. Então, quer dizer, não existem essas diferentes categorias, né, de espíritos. Não existem isso no sentido de suas criações. Existe, como nós já vimos, né, categorias diferentes conforme o grau que o espírito já alcançou. Mas em termos da sua criação, todos nós fomos criados iguais. Né? Ou seja, não existe distinção em termos da criação espiritual de cada um de nós. Né? E aí vamos lá, vamos ver o que Kardec traz aqui para a gente sobre os anjos segundo o Espiritismo. Vamos ver. Que haja seres dotados de todas as qualidades atribuídas aos anjos, não se pode duvidar. A revelação espírita confirma, sobre esse ponto, a crença de todos os povos, mas ela nos faz conhecer, ao mesmo tempo, a natureza e a origem desses seres. As almas ou espíritos são criados simples ou ignorantes, ou seja, sem conhecimentos e sem consciência do bem e do mal, mas aptos a adquirir tudo o que lhes falta. Eles o adquirem pelo trabalho. O objetivo, que é a perfeição, é o mesmo para todos. Chegam lá mais ou menos rapidamente em virtude de seu livre-arbítrio e em razão de seus esforços. Todos têm os mesmos graus a percorrer, o mesmo trabalho a cumprir. Deus não faz a porção maior nem mais fácil para uns do que para outros, porque todos são seus filhos. E sendo justo, ele não tem preferência por nenhum. Ele diz-lhes: Eis a lei que deve ser vossa regra de conduta. Só ela pode levar-vos ao objetivo. Tudo o que é conforme a esta lei é o bem. Tudo o que lhe é contrário é o mal. Sois livres para observá-la ou infringi-la, e sereis assim os árbitros do vosso próprio destino. Deus, portanto, não criou o mal. Todas as suas leis são para o bem. É o próprio homem que cria o mal, infringindo as leis de Deus. Se as observasse escrupulosamente, nunca se afastaria do bom caminho. Muito, muito esclarecedor, né? Esse parágrafo de Kardec, né, que ele nos traz, né? Muito esclarecedor e ele nos auxilia a compreender, né, com esse raciocínio limpo, claro, que todos nós partimos do mesmo ponto de partida.
É redundante, né? Mas todos nós, vou mudar a frase, todos nós temos a mesma origem em termos de criação, né? Ou seja, partimos do mesmo ponto, né? Simples e ignorantes. Mas no processo evolutivo que diz respeito a cada um de nós, porque somos espíritos, somos individualidades, né? Cada um de nós tem a possibilidade de escolher e fazer o seu próprio caminho, né? Através do exercício do livre-arbítrio, através do processo de aprendizado que compete a cada um de nós, através do trabalho que cada um de nós tem que cumprir, né? Através da vontade de que cada um de nós tem em se melhorar. Então, cada um de nós vai percorrer um caminho de maneira diferente do outro, obviamente, né? Com mais ou menos rapidez com relação ao ponto em que nós todos temos que chegar, mas todos nós saímos do mesmo ponto de partida. E nesse sentido, né, se nós antes tínhamos a ideia de que anjos seriam criações à parte na natureza, ou seja, como se Deus tivesse criado seres distintos de nós, e esses seres, portanto, fossem os anjos, né, essa ideia ela é incorreta. Porque esses anjos, esses seres, né, angelicais, são ou foram criados, né, melhor dizendo, como nós, partindo do mesmo ponto, porém eles já alcançaram esse grau de pureza que reúne as perfeições intelectuais, né, morais, do sentimento, né, as perfeições espirituais. Né? Muito interessante esse raciocínio. Para que a gente possa ter uma base mais completa, né, é preciso que a gente volte lá e estude a progressão dos espíritos. Né? Esse capítulo é muito interessante porque nos auxilia a entender todo esse assunto. Muito legal. Partindo então para a questão número 129, né, aí Kardec então pergunta: os anjos percorreram todos os graus da escala? Né? Resposta dos espíritos: percorreram todos os graus, mas do modo que havemos dito. Uns aceitando sem murmurar suas missões, chegaram mais depressa. Outros gastaram mais ou menos tempo para chegar à perfeição. Né? Então, quer dizer, aqui ele está ressaltando para nós a questão do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade, do nosso esforço no bem, da nossa propensão ao bem, do nosso desejo sincero de melhorar, de entender, de compreender as tribulações da vida como sendo necessárias para o nosso adiantamento. Né? Fica o convite para aqueles que tiverem interesse para a leitura do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que fala dos bem-aventurados os aflitos, né? Que nos auxilia a compreender essas questões das tribulações na nossa vida. Né? Então, com esse desejo sincero de melhorar, de se melhorar, de fazer o bem, de pôr em prática a caridade, né, para os outros, para nós mesmos. Então, todas essas ações que já existem dentro de nós, né, porque nós temos o bem dentro de nós. Né, o que a gente precisa é tirar essa máscara que nós colocamos que nos impede, né, de praticá-lo, né, muitas vezes, com os nossos sentimentos mais puros, mais melhores, né, com os nossos sentimentos melhores. E aí, vamos pegar aqui uma parte na verdade, a continuação, né, deste item, os anjos, segundo o Espiritismo, falando no céu e no inferno, o item número 13. Mas a alma, nas primeiras fases de sua existência, assim como uma criança, carece de experiência. É por isso que é falível. Deus não lhe dá a experiência, mas dá-lhe os meios de adquiri-la. Cada passo errado no caminho do mal é para ela um atraso. Ela sofre as consequências e aprende à sua custa o que deve evitar. É assim que pouco a pouco se desenvolve, se aperfeiçoa e avança na hierarquia espiritual até que tenha chegado ao estado de puro espírito ou de anjo. Os anjos são, pois, as almas dos homens chegadas ao grau de perfeição que comporta a criatura e gozando da plenitude da felicidade prometida. Antes de ter alcançado o grau supremo, eles gozam de uma felicidade relativa ao seu adiantamento. Mas essa felicidade não está na ociosidade, está nas funções que agrada a Deus confiar-lhes e que eles ficam felizes de cumprir, porque essas ocupações são um meio de progredir. É muito interessante isso, porque por muito tempo, talvez, né, nós ficamos com a ideia de que o céu, né, ou os anjos do céu, ou mesmo o céu para o qual nós iríamos, né, depois que morrêssemos, seria aquele da paz, da contemplação, da ociosidade, da glorificação a Deus, mas sem um trabalho que nos competia. Ou seja, como ele está falando aqui, em uma felicidade contemplativa e ociosa. Mas não é disso que nós estamos falando, né? Porque a felicidade ela está no prazer em que cada um de nós, enquanto espíritos, tem em fazer aquilo que Deus, né, tem como propósitos para nós. E lá no plano espiritual,
quando nós regressarmos ao plano espiritual, após a nossa existência corpórea, né, esta nossa volta vai nos trazer novas oportunidades de trabalho. Então, é muito interessante de nós refletirmos que quando nós desencarnarmos ou quando nós deixarmos a nossa vida corpórea, nós levaremos conosco aquilo que nós realmente somos, aquilo que nós realmente temos como propriedade, que são os nossos conhecimentos, os nossos sentimentos, né, as nossas virtudes morais, também as nossas imperfeições, que precisam ser trabalhadas. E com isso, né, com essa bagagem espiritual, é que lá no plano espiritual nós vamos então ter maiores ou menores possibilidades de trabalho, de compreensão, de entendimento, tanto da nossa situação como para as possibilidades futuras, né? E nós, obviamente, vamos ter oportunidades maiores ou menores, maiores responsabilidades ou menores responsabilidades, com relação ao trabalho que nos será atribuído perante a nós e perante aos outros, né? Isso lá no plano espiritual. Porém, né, como antes nós poderíamos pensar em que nós iríamos para um céu e que lá nós ficaríamos num estado de contemplação e de ociosidade, não se trata disso. Se trata na execução das funções que Deus, como ele está colocando aqui, né, são as funções que agrada a Deus nos confiar e nós em realizar. Né? Nós ficaríamos felizes em cumprir, né, as obrigações que Deus nos atribui. E, portanto, é isso que esses seres espirituais que estão em um grau mais elevado de evolução, né, têm como responsabilidade, têm como função. E é por isso que eles se mostram felizes, porque eles têm atribuídas a eles grandes funções de auxílio, de caridade para com a humanidade espiritual, né, para com os irmãos que estão na retaguarda deste processo evolutivo. Mas não tirando o mérito deles, porque eles também passaram por esse processo evolutivo. Né? E hoje, já tendo avançado, né, eles já caminharam muito mais, né, já estão em um processo ou em um patamar evolutivo, né, em um grau evolutivo, né, que os aproxima mais de Deus, porque eles já têm maiores compreensões, já alcançaram um grau de pureza muito grande. Né? Muito interessante de pensar nisso, nessa progressão espiritual e, né, associando a este conceito, né, que esses espíritos já passaram por este processo evolutivo, né, em que eles já eliminaram todas as suas mazelas morais, né, e já então são considerados como espíritos puros. Bom, na última questão desse estudo de hoje, portanto, questão número 130. Kardec pergunta: sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se explica essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? E aí os espíritos respondem: fica sabendo que o mundo onde te achas não existe de toda a eternidade e que, muito tempo antes que ele existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Acreditaram os homens que eles eram assim desde todos os tempos. Né? Muito interessante. Quer dizer, nós estamos também já aptos a compreender as progressões dos mundos. Né? Esse assunto ele é muito bem trabalhado. No Evangelho segundo o Espiritismo tem esse item, né? Progressão dos mundos. Né? Os mundos eles oferecem os meios, né, para que os espíritos possam exercer aquilo que compete a eles fazerem e que está de acordo com o grau em que eles se encontram, o grau evolutivo em que eles se encontram. Então, nós temos mundos primitivos, nós temos mundos de provas e expiações, que é o caso da Terra, mas que já está passando para um mundo de regeneração. Nós temos os mundos felizes, nós temos diversas categorias de mundos que servem de habitações para a humanidade espiritual. E cada um desses mundos recebe espíritos que estão em um determinado patamar, um determinado grau evolutivo, né? Ou que já alcançaram um determinado grau evolutivo. Então, para que haja ordem e para que os meios necessários para aqueles espíritos estejam de acordo com o progresso já realizado, então eles se agrupam em termos de afinidade de acordo com aquilo que eles já alcançaram. Né? No mundo aqui em que nós encontramos, de provas e expiações, somos ainda, então, obrigados a compreender que estamos em um patamar evolutivo ainda muito baixo. Né? Mas nós já avançamos muito, relativamente muito, com relação aos níveis mais baixos da evolução, ou seja, das primeiras existências espirituais que nós tivemos. Né? Já evoluímos muito, apesar das nossas mazelas. E temos, obviamente, muito, muito a percorrer. Mas, relativamente, já progredimos. Né? E hoje,
nós já temos a compreensão ou já temos a possibilidade de compreender, né, questões com relação a isso que nós estamos estudando, né, questões espirituais. Né? Hoje nós já temos a possibilidade de nos focarmos ou de termos a nossa atenção voltada a novas possibilidades espirituais, né, onde as características morais, né, as questões de qualidades espirituais que nós conservamos dentro de nós já é o alvo de muitos dos seres que aqui habitam, né, o alvo da vida, né, que nós podemos colocar assim, né, ou seja, a vida corpórea já tem um ponto de vista diferente daquela que por muito tempo nós conservamos, que era como sendo o cultivo dos bens materiais ou o cultivo das riquezas efêmeras, né, temporais, né, e que não são, de fato, as nossas verdadeiras propriedades. Né? Então, hoje nós já estamos neste ponto, ou com a capacidade de compreender, né, esses novos futuros, novas perspectivas para nós. Então, já podemos entender que avançamos relativamente bem. Né? E agora é um esforço que nós temos que fazer para quebrar, né, essa barreira que nos impede, que nos aprisiona, que nos acorrenta a esses estágios mais baixos, que são mais ligados à matéria. Né? Então, dado esse entender de que existem diferentes mundos, diferentes moradas, né, na casa do Pai, que é o universo, né, então nós podemos compreender que, desde sempre, espíritos já haviam atingido este grau de elevação, de perfeição, e que, se apresentando a nós, né, nós havíamos compreendido, dado o nosso nível de compreensão, ou possibilidades de compreensão, que eles se tratavam de seres, né, perfeitos desde todo sempre, mas na verdade são espíritos que já progrediram. Vamos ver o que Kardec fala aqui para a gente terminar então esse assunto. A humanidade não está limitada à Terra. Ela ocupa os inúmeros mundos que circulam no espaço. Ocupou aqueles que desapareceram e ocupará os que se formarão. Deus criou por toda a eternidade e cria incessantemente. Portanto, muito tempo antes que a Terra existisse, seja qual for a antiguidade que se lhe atribua, houvera em outros mundos espíritos encarnados que percorreram as mesmas etapas que nós. Espíritos de formação mais recente percorremos neste momento e que chegaram ao objetivo antes mesmo que tivéssemos saído das mãos do Criador. Por toda a eternidade houve então anjos ou puros espíritos, mas perdendo-se sua existência humanitária no infinito do passado, é para nós como se eles sempre tivessem sido anjos. Assim se acha realizada a grande lei de unidade da criação. Deus nunca esteve inativo. Teve sempre puros espíritos experientes e esclarecidos para a transmissão de suas ordens, né, anjos, e para a direção de todas as partes do universo, desde o governo dos mundos até os mais ínfimos detalhes. Não precisou, portanto, criar seres privilegiados, isentos de encargos. Todos, antigos ou novos, conquistaram seus graus na luta e por seu próprio mérito. Né? Vai destacar aqui. Todos, enfim, são os filhos de suas obras. Assim se cumpre igualmente a soberana justiça de Deus. Muito esclarecedor, né, esse tema que Kardec nos traz. Né? Bom, meus amigos, espero que tenha ficado claro para todo mundo, né, esse tema que nós abordamos rapidamente aqui. Fica o convite para a leitura dos materiais que nós destacamos aqui. Né? Um bom estudo a todos e nos vemos no nosso próximo vídeo, que vai falar sobre os demônios. Muito obrigado por nos acompanhar aqui no nosso canal e até o nosso próximo vídeo. Fique com Deus, Jesus abençoe a todos. Muito obrigado.